Tá certo. Gente, ó, eu mandei umas mensagens para vocês aí no grupo e tal, e assim, hoje nós não vamos falar do Java, hoje pretendo falar com vocês sobre máquina virtual. Eu vou falar com vocês sobre máquina virtual hoje, e aí na quinta-feira agora, aí na próxima semana e a outra, aí eu vou pedir uma pausa aí para a gente dar uma descansada, né, a gente preparar aí um material complementar do que a gente vem trabalhando, e e a máquina virtual eu quis apresentar para vocês aqui, eu falei que eu queria mostrar, porque para mim ela é uma ferramenta muito útil, tá? Eu não sei quantos de vocês utilizam aí máquina virtual, não sei se vocês têm acesso a esses recursos aí na máquina de vocês, mas para mim é uma ferramenta bastante útil, eu uso com muita frequência, tá bom? Mas que máquina virtual? VMware, Exato, Hyper-V? então eu uso, na verdade, assim, ó, atualmente eu uso VMware, mas eu usei o Virtual PC da Microsoft. Aí o que acontece? Devido ao sistema operacional, você acaba tendo que variar aí o modelo da máquina virtual que você está usando. Isso tem a ver com o sistema operacional que você usa e também tem a ver com o tipo de sistema, se ele é 32 bits, se ele é 64 bits, então a gente acaba tendo que mudar um pouco aí. O que acontece para mim é que eu sempre assim acabo utilizando, né, a que realmente atende para mim ali para mim instalar um sistema e a partir daí configurar. Como atualmente eu estou usando o Windows 10 e numa outra máquina que eu estou rodando o Windows 11, a máquina virtual da Oracle no Windows 11 vem apresentando algumas falhas ainda. Eles estão para corrigir isso, eles já anunciaram lá que estão fazendo correções, então ela ainda não está instável. Então eu até consigo instalar, consigo operar, mas em dado momento ela do nada assim ela dá uma travada lá, dá uma bugada e sai. Mas eu sei que é questão de tempo que eles vão corrigir isso daí, tá bom? Mas o objetivo realmente principal é esse conceito e como as máquinas virtuais funcionam para nós, para a gente, tá bom? Então, assim, para quem não está acostumado, né? Então, eu vou falar aí primeiro para um público que não está acostumado a usar máquina virtual. Máquina virtual, na verdade, é um programa, né? Um software que você vai instalar no seu equipamento e ele vai simular um computador. Ele vai simular um computador baseado no seu equipamento, no seu hardware. Então, claro que quanto mais recursos de hardware você tiver, melhores serão as máquinas virtuais que vocês vão criar, né? Então, a gente já passa a ter aqui uma limitação de memória RAM que a gente pode adicionar, de processador, de HD e por aí vai. Então, se você tiver um equipamento aí que tem esses números bem altos, então vocês vão poder trabalhar aí e criar máquinas virtuais bem interessantes. Eu já tive, assim, fazendo experiência, fazendo teste, eu já consegui abrir 3, 4, 5 máquinas virtuais numa única máquina e com pouca memória RAM, mas aí eu tive que limitar bastante, né, os recursos dessas máquinas. Eu fiz isso só a título de uma experiência para ver como que elas iriam se comportar. Ficou tudo muito lento, mas funcionou. Então, imagino eu que se fosse uma máquina com bastante memória, esse ambiente seria muito interessante. E o que a gente ganha com isso, né? Ou seja, qual é assim, a vantagem da gente trabalhar com máquina virtual, tá bom? A gente vai poder trabalhar com sistemas diferentes, sistemas operacionais diferentes, e vamos poder operar ambientes diferentes. Então, nós tivemos aí recentemente algumas lives relacionadas ao Java, e aí para você poder usar o Java, você tem que instalar o Java, você tem que instalar o JDK, você vai ter que instalar algum aplicativo que complemente o Java, ou eventualmente um banco de dados, ou alguma configuração do sistema específico para o Java. Se você pretende rodar uma outra linguagem de programação na sua máquina, como um Python, como PHP ou como C Sharp, você acaba tendo que instalar uma outra IDE ou um banco de dados ou um servidor para banco de dados para esse tipo de ambiente que você vai operar. Então, na sua máquina real, na sua máquina física, se você passa a fazer isso, depois de pouco tempo, 3, 6 meses, aí você vai ver que o seu computador fica com muito programa, ele acaba ficando lento e você não usa tudo isso ao mesmo tempo. Esse é a grande questão, tá bom? Então, assim, quando a gente fala de máquina virtual, nós temos várias máquinas virtuais. Atualmente eu estou rodando essa aqui, o Workstation
16 player aqui no Windows 11, mas ela está dando umas travadas comigo, então nem vou apresentar ela para vocês hoje, tá bom? Hoje eu ainda vou usar o VirtualBox aqui, que é um VMware também da Oracle, mas esse aqui, o VMware 16, ele roda bem, mas está dando uma bugada ainda. Eu acho que já eles corrigem essa parte aqui. Para quem tem o Windows e quem tem aí o Windows não a versão Home, pode tentar habilitar o Hyper-V. O Hyper-V é a máquina virtual da Microsoft, ou seja, é a máquina virtual que acompanha o sistema operacional. Então, por ser nativo, seria a melhor opção aí para quem puder instalar essa máquina virtual. Eu, particularmente, ainda não consegui ativar na minha máquina, estou com os meus Windows aqui, eles têm essa limitação. Antes eu estava com uma limitação de hardware, porque na BIOS tem que ter lá a opção de virtualização na BIOS. Agora eu tenho a máquina que faz isso, mas aí eu tenho uma limitação do meu Windows. Então, eu estou tentando quebrar essa limitação para me poder rodar um Hyper-V, que eu acredito, por ser nativo, ele vai rodar bem melhor, né? Espero que ele não faça aí oposição ao Linux, não, acho que não vai fazer isso, mas roda bem melhor. Eu trabalhei por muito tempo aqui no Windows 7 com o Microsoft Virtual PC. Esse programa aqui eu fiz bastante coisa, porque eu vou mostrar para vocês aqui já que quando a gente cria uma máquina virtual, na realidade a máquina virtual, quando desligada, né, quando fechada, na verdade são arquivos e são pastas. Para quem tem o conceito de compactação de arquivo, é mais ou menos isso que acontece mesmo, são arquivos compactados. Então, eu pegava essa pasta, mandava para um HD externo, e de um HD externo eu conseguia abrir essa máquina virtual em outro computador, que não necessariamente ele é a mesma configuração da minha máquina que eu tinha. Então, isso aqui rodou bem até um certo ponto, mas aí eu acabei mudando os sistemas operacionais, e aí o PC virtual, mas esse aqui, ele é da Microsoft, e ela não deu continuidade a esse produto. Então, chegou um momento que você acaba tendo que migrar para um VirtualBox, um VMware, tá? Então, assim, existem algumas máquinas virtuais, dependendo do sistema que vocês têm aí, vocês podem baixar uma e podem tentar instalar, mas pode ser que ela não venha a funcionar corretamente. A explicação disso é compatibilidade. Então, vocês terão que insistir. Eu posso estar acompanhando vocês aí, porque eu faço aqui algumas experiências. Então, eu tenho algumas máquinas virtuais que eu sei que vai rodar bem em alguns computadores, né? Então, hoje, se você perguntar para mim do Windows 10, praticamente o VirtualBox, no Windows 10, as versões atuais, elas vão rodar bem, eu estou operando elas, mas para o Windows 11 a gente tem aí algumas limitações, tá bom? Então, gente, ó, o que a máquina virtual ela traz para a gente, ó? Ela traz essa oportunidade que eu estou passando para vocês, tá? Ou seja, você vai poder ter no seu computador, né, um ambiente totalmente personalizado, tá bom? Para você estudar, ou para você trabalhar, ou para você testar N tipos de configuração diferentes. Aqui eu separei algumas para vocês, então a gente poderia ter uma máquina virtual totalmente configurada para o ambiente Java, com aplicativo Java, IDE Java, todo o que eu preciso para rodar bem o Java, com MySQL. Para quem vai rodar aí com Oracle, por exemplo, no caso que a maioria de vocês vai fazer testes com Oracle, PLSQL, então vocês poderão ter uma máquina personalizada com esse ambiente, tá certo? Aí, novamente, tá, gente? Vamos supor aqui que eu vá trabalhar sempre com PHP. Então, eu posso fazer isso aqui numa máquina virtual em PHP, mas como o PHP vai ser realmente o meu ambiente de trabalho, o meu ambiente que eu vou estar desenvolvendo aplicações um pouco mais pesadas, eu vou tirar isso aqui de um virtual e eu passo essas minhas aplicações para a minha máquina real. Aqui em cima a gente tem o computador real. Então, eu trago esses dados para cá e aí eu passo a manipular no real, porque, com certeza, o desempenho é bem maior, tá bom? Então, a ideia da máquina virtual é você ter um ambiente, né? Você ter um laboratório para que você faça alguns testes, você viu que ali tá ocorrendo bem, ou seja, é o que você pretende fazer, está dando certo, você traz isso para uma máquina real, se for algo que você vai fazer de forma um pouco mais permanente, tá bom? Então, vocês veem que eu tenho aqui, em um único computador, a possibilidade de fazer teste no ambiente Linux, né, instalar um aplicativo no Ubuntu, ver como é que o Ubuntu se comporta com um determinado programa que eu vou baixar,
Isso eu posso fazer também com outro Linux. De repente, eu tenho um cliente que ele tem uma base de dados ou que ele trabalha com um servidor Linux, ele opera o Debian. Então, para que eu comece a entender melhor essa linguagem do meu cliente, eu passo também a operar o Linux Debian aqui, tá bom? Nós vamos ter, para quem aí conhece um pouco sobre Linux, sabe que tudo aqui é Linux, mas a gente tem distribuições diferentes, que são esses nomes que a gente tem aqui, tá bom? Então, nós temos aí dezenas de distribuições Linux, tá? A partir do momento que você dominar bem o Linux, eu entendo que você é capaz de, a partir daí, usar qualquer outra distribuição, porque nós vamos ter diferença, sim, de instalação, de configuração, mas passa a ser uma linguagem muito comum para a gente, tá? Então, assim, é uma forma para quem conhece Linux se aventurar nessa parte, e quem não conhece Linux é uma oportunidade para você poder, então, criar uma máquina virtual e, a partir daí, você está instalando o Linux aqui, tá bom? Eu coloquei esses dois aqui, mas a gente tem várias outras distribuições. Atualmente, a gente tem algumas linguagens de programação que estão muito em evidência, como Python, como Java, que eu estou apresentando para vocês. O PHP não é uma coisa nova, mas está muito aquecido no mercado. Eles conseguiram fazer com que o PHP seja padronizado a um ambiente de orientação ao objeto, então, tipo, ganhou uma sobrevida, e nós temos vários sites, né, várias web sistemas feitos em PHP. Então, assim, é válido a gente ter máquinas virtuais que permitam a gente criar esses ambientes aqui. Ainda tem a área do mobile, que requer uma série de outros programas que a gente instala. Então, o que eu quero passar para vocês, acima de tudo, além do que eu vou mostrar, é que a ideia de você ter, né, trabalhar com uma máquina virtual é a possibilidade real de você fazer isso. Para quem não está acostumado, para quem não viu, eu vou abrir aqui um Windows 10, um Windows 7 para vocês. Vocês vão ver que eu, dentro da máquina virtual, eu faço qualquer coisa. Eu instalo o programa, eu configuro o computador, eu acesso a internet, eu acesso rede, faço qualquer operação, ok? Eu vou levar vocês aqui, antes da gente continuar, para o meu navegador aqui, ó. Eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu queria mostrar esse site aqui, ó. Está abrindo aqui para vocês, ó. Esse site aqui é um site de um provedor, tá? Nós temos dezenas de provedores aí, e atualmente, hoje em dia, é comum, né, você alugar uma máquina virtual de um provedor de internet, tá bom? Você pode fazer isso para você realmente desenvolver um servidor web, né, desenvolver um servidor que vai ficar na nuvem, para você colocar suas aplicações, mas é possível também você alugar uma máquina virtual de um provedor para ser sua, e a partir daí você operar e acessar essa máquina em qualquer lugar do planeta que você tiver, né? Qual é a vantagem disso, gente? É simples, tá? Veja bem, essa máquina aqui, ó, esse servidor aqui, no caso, eu não tenho que me preocupar com energia, eu não tenho que me preocupar com a fonte, se a placa-mãe vai queimar, se tem vírus, a não ser que a gente exponha muito essa máquina, porque tudo isso é responsabilidade do provedor. Você consegue virtualizar a sua máquina na sua casa e acessar onde vocês estão. Mas, querendo ou não, ela está lá na sua casa. Se acabar a energia e você não tiver um no-break, pronto, você está sem a sua máquina. Então, assim, a gente está cada vez mais indo realmente para um ambiente virtual. Então, eu não descarto muito a possibilidade de logo a gente ter máquinas potentes nas nossas mãos, com valores acessíveis. Hoje essa máquina ainda ela é um pouco cara, tá bom? Mas com valores acessíveis para a gente poder aí operar essas máquinas. E aí a vantagem é que você vai para o escritório, você vai para a sua casa, ou você vai para um cliente, levando uma máquina simples, uma máquina comum. Por quê? Porque você vai acessar ela remotamente, e aí quando você acessar ela remotamente, ela vai vir com a memória que você definiu. Então, se você tem uma máquina que a sua memória é de 64 GB, você vai operar ela com um computador de 4 GB de memória RAM, mas ela vai estar rodando exatamente por 64 GB. Mas aí vocês têm que entender o conceito da virtualização, né? Isso aqui não vai rodar no seu computador físico, e sim na questão virtual nossa aí. Então, a gente pode aqui, ó, ter assim, inúmeras possibilidades de criar uma máquina virtual, nesse caso aqui na nuvem, e eu poder usar ela como se fosse o meu computador remoto. Hoje, atualmente, isso aqui ainda é um pouco caro para a gente fazer de forma pessoal, né? Para as empresas, não, mas de forma pessoal ainda é um pouquinho caro. Gente, eu não sei se estou acelerando demais aí, mas eu queria mostrar muitas coisas para vocês, então estou dando uma acelerada aqui no que eu estou falando. Como é que vocês estão aí, pessoal?
Tá de boa, Não, tá de boa. tranquilo aqui, Orlando. Tô Pode entendendo seguir? aí de boa, viu? Então, Pode seguir. beleza. Então, vamos lá, gente. Ó, Tranquilo. eu vou virar a tela aqui, eu vou levar vocês para uma máquina virtual. Para tornar um pouquinho melhor aqui o ambiente, eu procurei deixar a máquina já aberta, tá? Então, vocês vão ver aí que vai aparecer a tela do Windows 7. Essa máquina que vocês estão vendo agora é o Windows 7. Eu tenho o Windows 10 virtualizado aqui no meu computador agora. Eu também tenho o Linux virtualizado aqui nessa máquina. Eu trouxe aqui o Windows 7 para vocês porque aqui eu tenho uma aplicação em PHP, que eu anunciei para vocês que eu iria falar um pouco de PHP. Para que eu possa falar de PHP, eu tenho que preparar esse computador aqui. Então, no meu caso aqui, em PHP, eu uso o AMP Server, tá? Para quem não conhece, o AMP Server é um pacote que vai trazer um conjunto de programas para que eu possa rodar um ambiente PHP. Uma das coisas que ele vai fazer para mim aqui é habilitar o MySQL, para mim poder rodar um banco de dados no sistema MySQL. Ele trouxe aqui para mim um ponto verdinho aqui, ó, dizendo que o AMP Server já está pronto, ele já está funcionando. Ó. Então, a partir de agora, eu tenho uma série de programinhas, né, que já estava instalado aqui, eu só startei ele, tá, pessoal? Então, ele já estava instalado. A instalação desse pacote é extremamente simples, você não tem que configurar nada da máquina, e quando você instala ele, você não tendo nenhum conflito de endereço de porta, ele automaticamente ele libera para você, por exemplo, no meu caso aqui, ó, eu vou trazer o PHP-MyAdmin. Ele já traz para mim dentro de um ambiente navegador aqui, ó, o meu manipulador de banco de dados do MySQL. Então, a partir de agora aqui, eu estou mostrando para vocês, estou carregando aqui para vocês algumas tabelas do MySQL. Por infelicidade, aqui eu cliquei na maior tabela que eu tenho, que é essa Movito aqui, que ela tem quase, acho que 1 milhão de registros. Eu vou clicar numa menor aqui, ó, que eu vou clicar na pequena, que é essa tab aqui, tá bom? Essa é bem pequena. Ele está carregando para nós. Então, ele dá um select todos os registros, from tab ICMS, né? E aí eu passo a ver aqui embaixo, ó, o que eu tenho nessa tabela, tá bom? Isso aqui é MySQL, mas a linguagem que a gente tem que discutir aqui é o SQL, tá, pessoal? Então, a gente entendendo aí de SQL, a gente vai entender um pouco do que eu estou apresentando. Como eu sei que vocês estão estudando e conhecem bem o PLSQL, também se torna uma coisa um pouco familiar para vocês. PHP-MyAdmin é um aplicativozinho feito, né, aqui, que vem junto com esse pacote Web Server, tá bom? O que ele faz para mim aqui é captar aqui o meu servidor MySQL e o que eu tiver lá como banco de dados ele mostra. Então, repare que eu tenho um banco de dados chamado BD Central. Eu vou aqui no meu relógio, ó, eu vou chamar aqui só um instantinho. Eu vou chamar aqui o AMP Server, eu vou chamar aqui para ele o MySQL. Eu vou pedir para ele trabalhar comigo no console, tá certo? Eu vou dar um Enter aqui, ó, e a partir daqui eu tenho a manipulação dele, né, de forma digital. Então, eu vou dar um Show Databases aqui, e ele vai mostrar para mim os bancos de dados que eu tenho. Então, está aqui o BD Central, eu posso estar usando o BD Central, eu vou abrir aqui o BD Central. Ele está disponível para mim, ele diz que o banco de dados agora está em modo change, em modo de alteração, e aqui eu vou dar um show tables, e aí ele vai mostrar para mim quais são as tabelas desse banco de dados, tá bom? Então, show tables. E aí eu tenho essas tabelas aqui são as mesmas que vocês estão vendo aqui. Aqui onde eu estou agora, eu posso criar, dar um select, trocar, apagar, enfim, operações comuns que a gente faz geralmente num banco de dados. Esse ambiente aqui que eu estou mostrando para vocês, então, é uma integração entre o MySQL e o PHP que a gente usa juntos, tá bom? Questão de tempo aqui para vocês, ó, eu vou pedir para ele carregar aqui para mim no localhost, e aí é o meu servidor web local. Eu vou dar uma pausa aqui para vocês, para mim falar isso aqui, gente, ó. Servidor web. Ok, pessoal? Quando você trabalha com programação PHP, programação, dependendo da programação, e se for para a web, você tem que colocar a sua aplicação em um ambiente web mesmo. E aí, no caso, de forma local,
o AMP Server, ele faz isso, ele faz do meu computador ser um servidor web. Então, a partir daí, eu consigo executar códigos em PHP. Isso porque o PHP ele precisa que o servidor interprete esses códigos, tá? O navegador, eu não sei se hoje eu consigo mostrar para vocês, mas o navegador não entende o código PHP. O navegador entende JavaScript, entende HTML, mas ele não entende PHP. Ocorre uma tradução aqui perante o servidor, tá bom? Então, no meu caso aqui, esse meu localhost aqui, é eu trazendo o endereço local do meu servidor web. Eu tenho uma aplicação aqui, que eu vou apresentar aqui para vocês, central, ó. Isso que eu vou mostrar para vocês agora, por exemplo, cadastro de tabelas aqui, ó. Eu vou mostrar o ICMS, né? Ó. Esse ICMS que vocês estão vendo aqui, ó, é essa tabela aqui, ó. Deixa eu pegar ela lá no nosso PHP MyAdmin, ó. Então, vou aqui no BD Central, eu vou procurar aqui, ó, o tab ICMS, ó. Então, aqui a gente tem um select, onde ele mostra para nós ela de forma, né, como está lá na nossa tabela, são as colunas, tá vendo? Ó, de cada estado e tal. E quando eu apresentei para vocês aqui no meu navegadorzinho aqui, ó, então, no meu navegadorzinho aqui, ó, aqui já é o PHP funcionando, certo? Ó, então, ele está listando aqui para vocês, eu, né, vou poder editar, excluir. Isso aqui até está funcionando, mas como eu mudei de máquina e troquei os endereços, se eu clicar aqui nesse momento agora, ele vai chamar a rotina, mas vai dar um erro, não vai conseguir encontrar. Então, não vou executar aqui para vocês verem. Mas eu consigo manipular ele aqui normal. Então, por exemplo, quero ver os meus clientes. Então, eu vou em tabela principal e eu vou puxar em clientes aqui, tá? Ó. Então, tabela principal, clientes, e ele vai listar para mim os meus clientes. Vocês reparam aqui, ó, que como a lista de clientes ela é enorme, ele criou aqui, ó, várias páginas para mim. Isso aqui é muito parecido com o que a gente tem lá no Google Chrome, quando a gente faz pesquisa, ok? Não sei se dá tempo hoje, mas eu vou tentar abrir o código do PHP para mostrar como é que isso aqui ocorre, tá, gente? Pelo menos para a gente dar uma olhada, tá? Não sei se dá tempo a gente fazer isso hoje, ó, ok? Então, eu tenho aqui algumas tabelas que elas têm um número de registro muito grande, né? Estamos falando de milhares de registros. Então, para ele mostrar esses registros, ele criei aqui várias folhas. Eu que configurei aqui, ó, a quantidade de linhas que eu quero que ele exiba para mim aqui, tá? Então, eu posso pedir para ele exibir em 30 linhas, 60 linhas, 5 linhas. Então, ele vai exibir aqui em 5 linhas. Nesse caso, como a quantidade de registro é gigantesca, eu coloquei, se não me engano, em 60 ou 100 linhas, tá? Para tentar diminuir esse número aqui de linhas, né, que ele tem. E ele é extremamente rápido, tá bom? Então, ó, isso que eu estou mostrando para vocês aqui, gente, ó, dados, né, ó, dados de um sistema real feito no ambiente DBase, compilado em Clipper. É um programa que tem quase 30 anos já, e esse programa ainda hoje ele funciona, tá? Eu vou minimizar essa tela aqui, então eu estou no Windows 7 aqui, né? Eu vou minimizar essa telinha aqui, ó. Estou minimizando aqui, ó. E eu vou abrir aqui no Windows 7, eu vou abrir o prompt de comando, né? O CMD, ó. Então, eu vou abrir aqui o CMD e eu vou aqui na parte do Clipper mesmo, tá bom? Então, eu vou rodar aqui um central aqui, que é a pasta onde eu coloquei o meu sistema. Aqui eu tenho, tudo que vocês viram lá, eu tenho ele aqui, ó, mas numa linguagem não PHP, né? Numa linguagem não atualizada, que é modo texto. Então, quando eu chamo o programa, vou chamá-lo aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui a senha, só lembrar aqui. Tá, esse programa aqui, então, ele tem quase 30 anos, esse programa, e ele ainda está funcionando, ele opera normal, tá? Vocês perguntarem para mim, né, Orlando, mas por que o programa tão antigo o pessoal ainda usa ele, né? É que esse programa ele faz alguns cálculos aqui, gente, extremamente complexos, e até hoje a gente não conseguiu assim encontrar pronto um programa que desenvolva esses cálculos que ele tem aqui. Então, por isso que esse programa ele ainda tem esse tempo de uso aí, tá? Então, eu estou operando ele aqui normal, ó. Eu vou abrir aqui para vocês a tela de cadastro materiais, tá? Ó, cadastro materiais, ok?
Eu vou abrir o código do programa que gerou essa tela aqui, tá bom? Então, eu vou aqui no Windows 7 e vou abrir o Notepad++. O que eu vou mostrar para vocês agora não é PHP, ok, pessoal? Vou fechar todas essas janelas aqui, ó. Então, eu vou pedir para ele abrir aqui para mim, ó, o programa que gerou aquela tela, tá bom? Então, esse programa está aqui no meu computador no disco C, na pasta Sistema Central. Aqui dentro, o meu primeiro programa é o ce.prg. Eu vou abrir ele em ordem para vocês. Ó. Então, esse é o programa da tela principal, aquele programa que trouxe essa tela aqui. Ó. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Cadê a telinha? Está chegando. Ó. Aqui, ó. Essa telinha que vocês estão vendo aqui, ó, é essa tela aqui. Ó. Olha lá. Essa tela aqui, ó, de cadastro, pedidos, é essa tela. Aqui é uma linguagem Clipper, tá bom? Para quem aí já desenvolve em Python, quem viu e começou a desenvolver em Java ou JavaScript, vai entender isso aqui, ó. Isso aqui é um if, o if que vocês conhecem, e aí aqui eu estou fazendo uma operação aqui, eu estou dando um let's Estrutura key. condicional, né? Isso. Aqui eu estou dando um let's key igual a 27, na verdade eu estou perguntando se a tecla que foi digitada, ela corresponde ao código 27 da tabela ASCII, que na verdade é a tecla ESC. Então esse let's key aqui na tabela ASCII, ele significa a tecla ESC. Se a pessoa deu ESC aqui, significa que ela talvez queira sair. Então eu pergunto se ele deseja sair. Né? Se ele deseja sair, aí eu vou permitir. Mas antes disso eu faço uma validação aqui, tá vendo? Para ver se ele vai sair ou se ele não vai sair mesmo. Às vezes ele, né, clicou sem querer, tá bom? Então, assim, gente, ó, programação, como é que funciona? Uma vez que você estuda lógica, você entenda o comando de decisão if, tá bom? Você praticamente vai conseguir usá-lo em outras linguagens, apenas tentando assimilar a forma da escrita. Vocês veem que aqui eu não usei o parênteses, não tem necessidade, mas se eu usar esse parênteses aqui, ele não me geraria um erro, tá bom? Agora, ao contrário do que vocês viram lá no Java, lá eu tinha que abrir as chaves aqui, né? Nesse caso, isso aqui já não existe, tá bom? Nessas chaves já não existe. Eu vou descendo mais aqui, eu vou abrir aqui, ó, porque eu entrei em cadastro. Lembra que eu entrei em cadastro? Vamos entrar lá no cadastro, ó. Entrei em cadastro. Aí ele traz essa tela. Então, quando eu entrar em cadastro, ou seja, quando a pessoa escolher ó, o case é o if case, lembra do case lá, ó? Ó, caso a opção seja 1, já deu tempo de final da nossa live aqui, gente. Acusou para mim aqui, ó. Pessoal, caso a opção seja igual a 1, né, ó, eu vou ver se a pessoa tem privilégio para entrar nessa rotina. Se ela tiver privilégio, eu vou abrir o CE01. Quem é o CE1, né? Vamos abrir aqui o CE1, ó. Eu vou abrir o CE1, ó. CE1. Aí eu abri o C1 é essa tela, ó. Vamos lá ver o C1, ó ela aqui, ó. Aí aqui, ó, eu posso vir em qualquer tela, vou entrar em materiais, tá bom? Entrei em materiais, ele vai me trazer código do produto, né? Ó. Então, eu entrei em materiais, ele vai me trazer código do produto. Entrando em materiais, qual o programa que ele vai me trazer? O CE11. Esse do aqui é um comando em Clipper, é um comando tipo faça, execute, tá? Eu estou dizendo, ó, execute o CE11. Eu vou abrir esse arquivo CE11 para vocês, tá? Ó. CE11. Aí ele me trouxe o programa, que é aquele que nós estamos vendo lá agora, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, o código aqui, ó. A telinha dele pronto. E se eu entrar no código do produto, ele vai me abrir o CE111. E aí eu abrindo o CE111, ele vai me trazer um outro programa, e aí esse sim é o programa, ó, de cadastro do produto, ó. Tá vendo? Ó? Eu vou entrar nele aqui, ó. Vocês vão ver a tela dele montada, ó. Aqui eu posso vir pesquisar um produto, ele vai fazer os cálculos para mim e poderia colocar um produto novo. Essa tela que vocês estão vendo aqui, ó, é toda essa programação aqui. Até ele chegar num ponto, gente, que ele vai gravar dados, ó. Ele vai gravar dados, não é exatamente igual um SQL que a gente conhece, ó, mas esse replace, né, ó, saldo, quantidade, o if zero, VUnit, o if VUnit, aqui é um processo de gravação de dados, e aí eu dou um lock, eu travo, né, o registro depois que ele gravar aqui, tá bom? Eu vou parar aqui, gente, porque isso aqui se estende e o nosso tempo aqui vai ser curto e eu estou focando com vocês aqui na questão da máquina virtual e não o Clipper em si, tá? Eu até pretendo mostrar alguma coisa para vocês relacionada ao PHP aqui, ó, né, relacionada a essa parte do PHP, tá bom? Ó?
Então, como que isso aqui funciona, tal, ok? Isso aqui eu acho que é algo mais interessante para vocês. Mas do Clipper, não. O Clipper, mais uma curiosidade aí, para quem nunca tinha visto, ou para quem não entende, eu consigo hoje alterar esse programa, fazer qualquer tipo de operação dentro desse programa. Esse programa ele grava dados, nós também chamamos de banco de dados. Alguns conceitos mudam um pouquinho, tá bom? Eu vou parar um pouquinho aqui, ó, porque eu vou levar vocês para a internet novamente, tá bom? Eu vou levar vocês lá para o navegador e eu queria falar para vocês disso daqui, ó. Eu estou mostrando para vocês o site oficial do Debian. É onde a gente pega o sistema Linux para instalar num computador. É muito comum hoje a gente pegar as ISO, né? Então, eu vou aqui e eu baixo uma ISO para me poder instalar esse sistema Debian no meu computador. Então, aqui, ó, eu estou no site da Debian, eu abri aqui para vocês também o site do Ubuntu, tá vendo? Ó? E aqui eu consigo baixar a ISO, né? A versão mais recente do sistema, para eu poder instalar no meu computador. E uma coisa bacana, gente, para quem não conhecia aí, ó, a Microsoft, ela libera para vocês o Windows Server, para você poder instalar ele e testar por 6 meses, sem nenhuma restrição. Depois de 6 meses, ela começa a aparecer a mensagem que você tem que fazer a ativação. Eu já fiz algumas experiências com algumas versões do Windows Server, então, atualmente eu tenho a 2008 e a 2012 que rodam bem na minha máquina e as versões mais antigas. As versões mais novas requerem um hardware melhor, mas a ISO está aqui disponível e aqui é o oficial. Você pode baixar essa ISO, né, ó, e operar ela no seu computador por 6 meses. E aí aqui, gente, a grande vantagem da máquina virtual. Como você vai fazer isso para um ambiente teste, né? Você deu aquele período, você instala lá novamente. Né? Afinal de contas, a gente está aqui só para fazer um teste, para fazer um ensaio aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar vocês para o meu computador real do Windows 10, tá? Vocês estão na minha máquina real, ok? Vocês vão ver aí daqui a pouquinho essa tela do Windows 7 aqui, ó, que vocês estão vendo agora, ó, ela está dentro da minha janela da máquina virtual. Vocês veem que eu estou manipulando a máquina virtual, tá vendo? Ó? Eu vou fechar o slide que eu apresentei aqui para vocês, onde a gente vai chegar ao final daqui a pouco, tá certo? Ó, eu vou fechar esse slide aqui, ó, tá bom? Ok. Vocês vão ver que eu continuo na minha máquina real, e aí eu vou minimizar tudo aqui, ó, para que eu possa mostrar para vocês aqui o programa da minha máquina virtual aqui, ó, que é esse daqui, ó, o VMware Workstation. Então, esse daqui que eu estou usando, ele roda muito bem no Windows 10, tá? A gente sempre tem alguns probleminhas de compatibilidade com relação ao Linux, tá? Então, reparem que eu vou sair aqui da minha aplicação do Clipper aqui, ó. Eu vou sair da aplicação, ó, e eu vou fechar essa máquina virtual aqui, que é o Windows 7, ó. Eu vou derrubá-lo aqui agora, ó. Não vou salvar nada, ele vai fechar. Fechando o Windows. E aí eu vou voltar aqui para a minha máquina virtual, onde eu poderia aqui iniciar o meu Debian ou o Windows 10, mas eu vou fazer diferente, ó. Eu vou clicar no Home aqui, eu vou rapidamente aqui, ó, dar um Create New. Eu vou criar uma máquina virtual agora com vocês. E aqui nessa passagem aqui, ó, eu tenho 3 opções, onde eu informo para ele se eu vou instalar um sistema a partir de um aparelho de DVD, ou se eu vou instalar um sistema a partir de uma ISO, de um arquivo de ISO, e aí você precisa informar onde é que está esse arquivo de ISO, ou se eu vou deixar para instalar o sistema no futuro, tá bom? Geralmente eu uso uma ISO aqui, eu já deixo preparada a ISO, aí eu vou buscá-la aqui no browser. Não sei se ele está aqui na minha máquina, eu acredito que nem tenha mais, porque eu tirei, eu estou com problema de espaço aqui. Deixa eu ligar. Eu ia ligar um HD externo aqui para buscar uma ISO, mas eu não vou fazer isso não, por conta do nosso tempo, tá, gente? Eu vou dizer, ó, que eu vou instalar o sistema no futuro, tá bom? Instalar depois, certo? Ó, eu vou dar um Next. Ele quer saber, você vai instalar o quê? Windows, Linux ou um outro tipo de sistema, tá vendo? Ó? Eu vou instalar um Windows, certo? Eu vou instalar um Windows 7, ó, um 7x64. Eu dou um Next. Isso aqui, na verdade, gente, é só para ele pré-configurar a sua máquina virtual. Ou seja, não quer dizer que se você colocou 7 aqui, ó, só vai rodar 7. Na prática, se você instalar um Linux aqui, ele acaba aceitando. Mas a gente tem que fazer as coisas de forma melhor organizada. Então, se eu coloquei 7,
pretendo eu colocar o Windows 7 aqui, ó. Então, Next, aqui é interessante, gente, ele diz exatamente, ó, aonde ele vai gravar os meus arquivos, tá bom? Da máquina virtual. Eu vou abrir esse espaço aqui, então, para vocês, para me mostrar o meu explorador de arquivos. Eu vou no descolocar o C, documentos, máquina virtual. Reparem esse Windows 7 PHP, ó, tudo aquilo que eu mostrei para vocês está aqui dentro, ó. Todos aqueles programas, o banco de dados, ó, tudo, na verdade, são arquivos. Se eu copiar essa pasta inteira e colocar numa outra máquina, junto com essa máquina virtual, é bem provável que ela funcione, tá bom? Aqui eu vou definir agora o tamanho do meu HD, eu não vou ajustar esse HD para que ele seja automático. Ele me dá um resumo aqui da máquina, ó. Ele me dá um resumo da máquina de como ela está funcionando, tá bom? Ok? Tá. E agora, gente, ó, eu vou dar um finish aqui e ele vai concluir, ó. Pronto, pessoal, ela já está criada aqui, ó, o 7XP. Se eu der um player aqui, ela vai iniciar a máquina virtual e vai dizer que esse computador virtual está sem sistema operacional. Então, ele fica procurando aqui e tal, identificando aonde é que ele acha o sistema para ser instalado, tá bom? Então, assim, na realidade, né, o uso da máquina virtual em si é extremamente simples. É importante que você tome cuidado e não deixe aqui dentro, ó, coisas essenciais, né, ó, fundamentais, que você não tenha cópia. Se for um código de um programa, né, ó, você está aí fazendo uma estrutura toda aí para banco de dados, não deixe somente aqui, mantenha a cópia fora, tá bom? Eu não abri aqui, não mostrei para vocês, não sei se daria tempo aqui, ó, vou tentar fazer, ó. Temos aqui mais 2 minutos, um minutinho. Pessoal, vai fechar nossa live aqui. Eu vou pedir para vocês abrir a câmera aí e a gente vai ter que continuar na próxima aula. É possível? Pode ser? Porque vai fechar aqui, ó. Não vou finalizar aqui com vocês. Pessoal, tudo bem aí, gente? Tudo bem, sem problema, senhor. Pode ser, porque só se a gente fosse abrir, mas são mais 10 minutos aí eu acho que complica também a atividade de vocês aí. Então, tem um minutinho aqui, ele está fechando a câmera e a gente continua na próxima aula aí. Ok? Mas ficou legal essa aula, bastante coisa dá para a gente fazer. Bacana. Muito bom. Legal. Foi um pouquinho corrido aí, mas eu pretendo passar esse material para vocês aí, ver se vocês conseguem fazer uso dele. Beleza?